pacífica das controvérsias. Solução pacífica das controvérsias. Então, controvérsias sempre existirão. E é bom que elas existam. É bom que elas surjam, porque é do confronto das ideias que nós haveremos de encontrar a verdade. Dizem que a verdade é um grande espelho que caiu no chão e se partiu. Que cada um tem um pedaço desse pequeno espelho. E embora sendo detentor apenas de um pedaço de espelho, cada um se acha dono do espelho todo. Então, o confronto das ideias surge como cada um juntando um pedacinho do seu espelho, para que nós possamos, então, entender, ou pelo menos nos aproximar da verdade. Portanto, as controvérsias naturais decorrentes das relações humanas, cada vez mais quentes, cada vez mais aturdidas, cada vez mais conflituosas, demandam uma atenção permanente do Estado para a pacificação desses conflitos. E aí, então, nós conseguimos raciocinar em termos práticos. Em termos jurídicos, o que é que nós temos hoje de conflitos jurídicos, que são os conflitos dos processos já instituídos? Segundo os dados do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, até o ano de 2012, nós tínhamos no Brasil 90 milhões de processos em andamento. 90 milhões de processos em andamento. Com uma estimativa de 26 milhões de processos novos a cada ano. E talvez esse número seja mais crescente ainda, porque nós temos no Brasil, graças a Deus, 800 mil advogados para 17 mil juízes. Uma luta quase que desumana. O que nos leva a sugerir que, com essa proporção de advogados e juízes, e com os conflitos interpessoais crescendo, que a cada dia mais nós teremos conflitos surgindo a todo momento e a justiça se sente impotente para poder dar vazão a essa explosão. Bom, e o que o perdão teria a ver com isto? Não creio que numa escala considerável, o perdão possa diminuir o número de processos. Mas estou convencido de que uma cultura de perdão possa acelerar a tramitação dos processos na medida em que as partes se restringam na discussão de suas demandas ao objeto da controvérsia. Porque na nossa experiência como magistrado, há mais de 20 anos, no estado de São Paulo, e lidando com a população nos juizados especiais cíveis, que é o juizado do cidadão, que é o juizado da pessoa que está ali advogando, participando, lutando por seus direitos, nós vemos que, ao lado daquela questão que ela trouxe de uma batida de carro, de uma prestação de serviço mal feita, ela traz consigo toda uma carga de ira, de revolta e de vingança, e que é um valor agregado ao processo, e que dificulta a solução, dificulta a pacificação. Nós perguntamos para as partes, não é possível um acordo? E quantas vezes, como juiz, eu escutei, não quero acordo, porque eu quero ver o réu sofrendo até o fim. Às vezes a questão jurídica, econômica do processo se resume a 300, 400, R$1.000, que em tese poderia ser solucionada com parcelamentos, com
concessões recíprocas, mas a parte, muitas vezes, ela está envolvida emocionalmente com o desejo da vingança. E aí, então, a justiça deixa de ser justiça. E aquele conflito que poderia ser resolvido em 3 meses, 4 meses, ele se arrasta por 5, por 10 anos, por 15 anos, como se a parte estivesse dependurando numa cruz, o réu, ou às vezes o réu com o autor, sangrando aos poucos, criando então um congestionamento da justiça brasileira, que é pródiga em oferecer uma grande quantidade de recursos, e aqueles que não estão imbuídos de uma solução pacífica podem estar usando desses fenômenos, criando uma sensação de injustiça e muitas vezes levando aquilo que a justiça deveria evitar, que é a realização da justiça pelas próprias mãos. Há notícias, os jornais publicam isso no meu estado, de que grupos paralelos, como o caso do PCC, têm juízos próprios para a solução de conflitos que a justiça muitas vezes não consegue resolver, por conta desse esgotamento, que não como única causa a questão da falta de perdão, da animosidade, mas que, de certa forma, atravanca a justiça e impede que o Estado ocupe e realize a sua tarefa principal. Um dado também que nos chama muito a atenção e por isso nos aponta para a necessidade de criação desse projeto, está em que, recentemente, na cidade de São Paulo, a imprensa publicou, pasmem os senhores, que 83% dos homicídios praticados em São Paulo são por motivos fúteis ou por impulso. 83% dos homicídios em São Paulo são praticados por motivos fúteis, banais, por impulso de momento. Nesse estudo nós estamos incluindo aí as mortes por vingança, desavença e os chamados crimes passionais. Tanto é assim que o Conselho Nacional do Ministério Público está lançando uma campanha chamada Conte até 10 para prevenir crimes impulsivos. Conte até 10 para prevenir crimes impulsivos. Eu acho que o perdão é contar até 1000, não é, deputado? Então, nós vejamos, então, o que uma cultura de perdão disseminada, divulgada, debatida, uma vez aprovado esse projeto, poderá resultar em efeitos práticos, diminuindo a violência social, diminuindo a tramitação dos processos, pacificando conflitos. Então nós vemos de todo o proveito e necessidade da aprovação desse projeto. Porque nós haveremos de considerar que o homem tem, segundo os estudos da psicologia moderna, 2 inteligências básicas, a inteligência racional e a inteligência emocional. E que os pesquisadores demonstram é que a inteligência emocional, ela age primeiramente do que a razão. Por quê? Nós precisamos, segundo os próprios psicólogos, desenvolver um mecanismo interior de autocontrole dos nossos instintos. E o perdão vem nesta linha do indivíduo se posicionar, se controlar, contar até 10, até 100, para evitar um mal maior. Nós vemos em São Paulo quantas pessoas letradas, estudadas, com diplomas universitários, formadas em PhD, e que, num ato de impulso, cometem crimes bárbaros para
2, 3 segundos depois, colocar-lhe a mão na cabeça e dizer: o que é que eu fui fazer da minha vida? Se eu tivesse perdoado, eu estaria livre dessa situação. Por isso que, segundo todos os estudos que hoje são feitos sobre o perdão, e há na Universidade de Stanford um trabalho fabuloso do psicólogo Fred Luskin, que está estudando cientificamente o perdão, publicou um livro, inclusive, O Poder do Perdão, que merece ser analisado, com dados científicos sobre os benefícios do perdão na área da saúde, na área da educação, na área dos relacionamentos, demonstrando como o perdão age nesse campo da preservação da própria vida. Porque é um engano de muitos, e eu sei que talvez a deputada enfrente esse questionamento, de que instituir o dia do perdão será instituir o dia da impunidade. O dia que nós vamos abrir as portas das penitenciárias, o dia que nós vamos perdoar todos os devedores. Não, não é isto. O perdão é para quem se sente ofendido, não é para quem ofendeu. O benefício do perdão, segundo creio e segundo apontam todos os estudos, vai na direção daquele que sofreu a ofensa e que não pode viver dessa forma, doravante, pelo resto da vida, carregando aquele martírio, carregando aquela dor, carregando aquele remorso, carregando aquela amargura, que certamente se projetará na sua vida. Eu tenho medo, por exemplo, de um juiz amargurado, de um juiz com culpa, de um médico, e me perdoe, não deveria falar, mas de um deputado também, porque nós vamos projetar os conflitos internos, as mágoas, os ódios para as nossas decisões. E é isso que temos visto na nossa prática. As pessoas chegam lá com os problemas jurídicos, mas o problema dela não é jurídico. É porque ela sofreu uma ofensa, porque ela foi traída pelo marido, ou porque ela foi abandonada, porque ela tem um trauma do pai, da mãe, e projeta todo aquele conflito interior para o problema de um celular que não funcionou. E o processo não desanda. Levamos 5, 10 anos para resolver um problema de um celular, porque a pessoa não aceita uma solução pacífica. Ela quer guerrear e projeta para o dono da empresa do celular o conflito que ela tem com o pai dela, com o marido dela que a traiu. Se ela tivesse perdoado, estaria em paz com ela e certamente resolveria o seu conflito de uma forma muito tranquila. Enfim, eu gostaria apenas de encerrar a minha breve fala citando exatamente aqui o Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, na Califórnia, dos maiores especialistas nos efeitos do perdão. Diz ele que as pesquisas realizadas indicam que o aprendizado do perdão beneficia as pessoas de diversos modos. Ao adquirir o poder do perdão, você irá se sentir um desenvolvimento das emoções positivas. Quer dizer, então a pessoa se sente em paz. Ela se sentindo em paz, age em paz. Porque a nossa paz é o melhor presente que nós poderemos oferecer à sociedade. Um homem sem conflito em paz não dispara uma arma, não aperta o gatilho de uma bomba, não instaura uma guerra, porque ele está em paz com ele. Diz ainda o Dr. Fred Luskin, a pessoa que perdoa obterá um acesso mais fácil aos sentimentos de esperança, de solicitude, afeição, confiança e felicidade. Ele irá se beneficiar por sentir menos raiva. Você sentirá menos deprimido. O efeito do perdão sobre a depressão. Os estudos demonstram hoje que 20% da população mundial esteja cronicamente deprimida. Há gastos imensos nas empresas com funcionários afastados por depressão. E geralmente a depressão, na gênese dela, na depressão reativa, o que nós temos ali é alguém que não aceitou o não, alguém que está magoado, que está ferido. Também desenvolverá a pessoa que perdoa uma maior visão espiritual.
verá o mundo como um lugar mais favorável e irá se sentir mais ligado às pessoas e à natureza. Qualquer que seja a maneira do perdão ajudá-lo, a ciência atual é clara. Renunciar aos sentimentos fará bem a você. Por isso faço votos, deputada e nobres deputados e presentes, que esse projeto venha a ser aprovado por esta Casa, pelo Congresso Nacional, porque não é um projeto que cria uma ponte de concreto, mas é um projeto que cria pontes emocionais entre as pessoas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, juiz De Luca, pela sua brilhante explanação sobre o perdão. Eu tenho certeza que contribuirá muito. Muito obrigada. Quero registrar aqui a presença da deputada Lilian Sá, que é a segunda vice da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada. E quero lembrar também, é importante saber que esta audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, Rádio Câmara e pela internet. Agora ouviremos o Carlos Alberto da Silva, presidente nacional da Associação dos Jovens da Seitianoê do Brasil. Bom dia a todos. Aqui, obrigado. Quero também agradecer a oportunidade e o convite feito pela deputada Keiko Ota. Agradecer, me sinto honrado, na verdade, de estar nesta casa e agradeço ao presidente da comissão, deputado pastor Marco Feliciano, e a todos os membros desta importante comissão para o nosso país, o Brasil. Eu fiquei bastante impressionado também com as colocações do Dr. José Carlos De Luca, de forma extraordinária, como ligar, né, o direito à questão do perdão. Foi muito marcante para mim todas as palavras que o senhor disse. E eu gostaria, na verdade, de dividir algumas experiências de mais de 25 anos que eu tenho trabalhado com um grupo de adolescentes, com um grupo de jovens. E a gente sabe que hoje a violência, ela atinge em especial as nossas crianças, atinge em especial os nossos pré-adolescentes, adolescentes, os nossos jovens. Quando ainda eu era adolescente, havia também problemas de violência, mas não se assemelha às coisas que a gente vive hoje. E eu acabo, então, nessa minha experiência, atualmente como presidente nacional de um grupo de jovens, lidando no dia a dia com as questões do conflito, com as questões do desespero, da desesperança. E o perdão, nesses mais de 25 anos de experiência prática, eu tenho acompanhado a mudança não só de um ser humano, porque quando uma pessoa aprende o caminho do perdão, não é apenas ela que se liberta de todos aqueles sentimentos negativos que acabará levando ela fatalmente a um destino triste, infeliz, e para a sociedade que está junto com ela também. Mas quando a pessoa, um membro de uma família, aprende o caminho do perdão, a família inteira é beneficiada. E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Então, sem família, não adianta a gente fazer qualquer tipo de lei, não adianta querer impor qualquer tipo de punição, porque a origem de todo o mal está justamente no lar desestruturado. Então, o perdão, ele principalmente deve ser vivenciado dentro do lar. Se as nossas crianças aprenderem desde cedo a importância do perdoar, é natural que ela vai crescendo e, quando se tornar adulto, ela trará esse sentimento da solidariedade, o sentimento da calma. Não precisaria mais contar até 10, nem precisaria contar até 1 para que houvesse o perdão, se isso é algo que já é construído. Agora, de forma o perdoar, talvez não existe nada mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil que perdoar. Então, quando eu, conversando com as pessoas, pergunto se perdoar é fácil, geralmente a resposta que vem é difícil. Mas eu costumo dizer que talvez a melhor resposta seria sempre assim: depende. Depende do tipo de ofensa.
Depende do tipo de situação que a pessoa é envolvida. Há situações que é mais fácil perdoar. E às vezes com um pouquinho só de esforço você perdoa. Mas perdoar, por exemplo, um pai que abandona o filho. Uma mãe que não consegue transmitir afeto para o filho. E que cresce com esse sentimento de carência. É mais difícil. Perdoar, por exemplo, o assaltante, perdoar um assassino, aí é uma coisa muito mais complicada. Mas o princípio, tanto daquele perdão mais fácil ou do perdão mais difícil, digamos, o princípio é o mesmo. Mas para que a gente sinta essa coisa do perdão, a gente precisa viver o amor. E é essa a experiência. Então, eu gostaria de citar alguns exemplos práticos mesmo. Tem um jovem que fez um depoimento na nossa instituição que nos marcou muito. Inclusive a deputada Keiko Ota estava presente nesta ocasião, em que um jovem de 20 e poucos anos se apresenta dizendo que se tornou mas devido a inúmeros conflitos que ele trazia dentro de si, em especial com os pais, com o pai, mais especificamente, ele acabou se envolvendo com a banda podre da polícia do estado em que ele representava. Não passou muito tempo, a corregedoria foi pegando no pé, alguns anos depois acabou expulso da corporação. Apesar de todo o conflito com o pai se sentia extremamente orgulhoso porque tinha um filho militar. Então ele não podia relatar que havia sido expulso da polícia aos familiares. Apenas a esposa sabia disso. Mas no mesmo dia em que ele foi expulso da corporação, ele foi procurado por um grupo de criminosos de São Paulo especializado em roubo de cargas via Tietê, no Tietê. E ele acabou aceitando. Olha a situação. De um defensor da lei, ele acabou entrando na criminalidade. Por sorte ou por azar, na primeira empreitada, digamos assim, dele, o grupo todo foi preso. Então, de ex-policial, agora de policial, ex-policial, presidiário. E nesse momento chegou a ele 2 revistas. Poderia ser qualquer outra edição, mas 2 revistas religiosas. E essas 2 revistas, uma tratava justamente, especificamente, assuntos religiosos para jovens. E nessa revista falava sobre o perdão, falava sobre o amor. E na solidão que ali se sentia, ele se apegou a essas 2 revistas e começou a ler inúmeras vezes a mesma revista. Até que decidiu fazer contato com a gente. E a partir desse momento começamos a orientá-lo o caminho do perdão. E começamos naturalmente, primeiro, se perdoar. Perdoar os outros não é fácil. Perdoar a si mesmo é mais difícil ainda. E como nos ensinou Jesus, o segundo grande mandamento é amar o próximo como ama a ti mesmo. E se a pessoa não se ama, ela dificilmente consegue amar o próximo. Dificilmente não. Podemos até afirmar, ela não conseguirá amar o próximo. E ele foi sendo orientado, ele foi sendo acompanhado, ainda que por correspondência, esse caminho do perdão. Aí ele foi ensinado a oração do perdão. E ele foi mudando a concepção. E foi trabalhando desde a sua infância. E dentro dessas reflexões ele acabou entendendo que o jeito que ele reclamava do pai era a única maneira, talvez, que o pai sabia de demonstrar afeto e preocupação para com ele. Então, naquela transformação da imagem que ele tinha do pai, de um pai rigoroso, de um pai que não dava nenhuma atenção, não dava carinho, só criticava, ele começou a compreender que aquela era a única maneira que o pai sabia de demonstrar. Filho, eu te amo. Filho, você é importante para mim. Era brigando, era questionando, enfim. Mas dentro dessa experiência, ele acabou experimentando transformações interiores. E quando tudo é consequência, ele acabou conseguindo uma revisão da pena dele.
E quando estava tudo certo para da prisão, surgiu aquele primeiro problema do PCC. E haviam grupos lá. E ele estava prestes a conseguir esse benefício. Ele disse que não sairia, mas a ordem veio: ou sai ou morre aqui. Sem opção, ele decidiu, então teve que sair. Foi recapturado e, naturalmente, perdeu todo o benefício. Teria todo o caminho para desistir do perdão. Mas ele, novamente orientado, persistiu. Agora não era mais só a questão de toda a experiência. Agora ele tinha que perdoar o grupo do PCC que havia forçado ele a fugir do presídio também. Mas continuou. Enfim, resumindo agora todo esse processo, ele conseguiu sair da regime fechado, foi para o regime agrícola, sofreu vários revés, continuou persistindo, mas conseguiu a progressão da pena. Saiu, conseguiu a liberdade condicional, procurou o nosso grupo, se afiliou à Associação de Jovens, e ali ele foi recebido com atenção, com carinho, e hoje esse jovem faz um trabalho brilhante na região do ABC, mais especificamente região de Santo André, como presidente regional do grupo de jovens. Trabalhando para que os jovens não entrem na delinquência, mas principalmente trabalhando a questão do perdão. Eu tenho experimentado, então, a transformação de todas as pessoas envolvidas. Não são 5 pessoas, não são 10 pessoas, não são 30 pessoas, são centenas, milhares de pessoas nesses 25 anos que eu tenho tido a oportunidade. Como palestrante, geralmente eu faço um trabalho como palestrante e também como mais contato pessoal. Mas numa palestra, às vezes, para 10 mil pessoas, como a experiência que eu tenho vivido, por exemplo, de falar sobre questão do perdão aos pais. E é emocionante, senhores, a gente ver, de repente, pais pedindo perdão para com o filho. O choro de emoção comove todas as pessoas que acabam sendo tocadas e pedindo perdão também. E a transformação que se verifica posteriormente é incrível. E, naturalmente, você consegue atenuar a violência, você consegue atenuar a discórdia, a intolerância. Porque a intolerância ela vem justamente dessa falta da compreensão. Mas a gente só chega ao perdão se nós passarmos pelo caminho do amor. E o caminho do amor, talvez, que poderia... eu acredito que é aquilo que melhor define o que seria amor, já que existem inúmeras definições, mas talvez o amor seria aquilo que faz eu compreender que eu e o outro somos um. Se eu olho a mim e os senhores como seres separados, então não tenho como amá-los verdadeiramente. Amar ao próximo é amar ao outro como mesmo, ou seja, é ver o outro extensão de mim. Mas por sermos seres separados, nos enxergamos diferentes. E dentro dessa diferença, surge então a intolerância, surge então, eu estou certo, como bem disse o Dr. José Carlos, os pedaços de espelho. Então cada um pega lá e fala, esse é o correto. Mas eu tenho também uma crença que a vida, na verdade, é como um espelho. As pessoas são como espelho. E se a gente trabalhar esse amor dentro de nós, nós podemos, então, sem dúvida alguma, mudar significativamente o rumo que nós estamos indo. Então, enfim, para concluir, eu gostaria de dizer que essa iniciativa da deputada Keiko Ota, assim como São Paulo já conseguiu a instituição municipal do perdão, esse dia significará muito mesmo para as famílias brasileiras. Eu vindo para cá ontem, comentei com o taxista o que eu iria fazer. Ele fez um comentário muito interessante para deixar registrado e encerrar a participação. Já existia um dia mundial do perdão, não oficial, mas que era instituído, que era o Natal. Na véspera do nascimento de Jesus, em que as famílias cristãs, elas tinham esse perdão, porque Jesus foi o maior exemplo de perdão. Mas isso se perdeu. Então eu acredito do fundo do meu coração,
que a instituição do Dia Nacional do Perdão, ele fará com que as famílias reflitam e a sociedade, então, possa rever os seus conceitos e formarmos uma sociedade mais justa e fraternal. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Carlos Alberto da Silva, pela explanação maravilhosa, os conflitos, né, entre pais e filhos. Também quero registrar a presença do padre, deputado. Obrigada. Agora ouviremos o Geraldo Capete Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Senhor deputado Marcos Feliciano, muito obrigado pela iniciativa, por coordenar essa comissão, ser presidente dessa comissão tão importante. Deputada Keiko Oka, gostaria de parabenizá-la também, porque é um momento muito especial, um momento importante que a gente precisa considerar, e diria até incomum, porque um assunto desse, ele não é estampado na mídia de um modo geral. Pela trajetória, pela experiência de vida, por tudo que aconteceu e por esse motivo que poderia gerar a violência e o ódio. E exatamente tem a demonstração do entendimento e da paz, do amor. Vocês merecem, família Ota, os nossos parabéns. E mais ainda, por congregarem os esforços no sentido de que isso chegue à casa do povo, para que nós possamos tornar isso popular, chegar a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as sociedades do nosso país. Então, o Dia Nacional do Perdão, no nosso entendimento, seria muito bem-vindo, porque é oportuno. Em tempos de violência como esses que nós vivemos, de tantos conflitos, tantas guerras, tantos desentendimentos, nada melhor do que a gente falar sobre a paz. O Código Hammurabi, já de 3.600 anos antes de nosso tempo, diz sobre o olho por olho, dente por dente. Normalmente a gente atribui essa sentença, não é isso, a Moisés, que viveu aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, mas isso já vem de antes, já são 3.600 anos. Muito tempo se falava da pena de talião. Se um indivíduo cometia, por exemplo, um erro, um equívoco, um mal, ele ia receber como retorno também uma punição. Era um castigo. Isso era perfeitamente normal. Moisés traz, a 1500 anos antes do Cristo, a ideia da justiça, de forma muito interessante, porque até então a aplicação era absolutamente barbárica, violência mesmo. Embora ele popularize a ideia do talião, dente por dente, olho por olho, nós precisamos considerar que já houve um avanço, porque ele tratou de regulamentar, recebendo no Monte Sinai os 10 mandamentos, como a gente percebe no Pentateuco mosaico, quando o primeiro mandamento diz sobre o amor a Deus, que nós teremos diante de nós apenas um Deus, popularizando a ideia de um Deus único, que já existia, mas essa força de Moisés foi incrível pelo legislador que era. Quando surge Cristo, 1500 anos depois aproximadamente, ele vem trazer uma ideia assim de um Deus único, mas que estava acima da justiça, que era um Deus sobretudo como Pai, como amor, como compreensão. Se Deus é Pai, nós somos filhos. Se Deus é Criador, nós somos criaturas. E isso faz uma diferença extraordinária, porque o inesquecível Francisco Cândido Xavier, homem de bem acima de qualquer crença, ele disse que se nós pudéssemos ir na entrada de cada cidade, naqueles balões que a gente vê, nas rodovias, no trevo, se pudéssemos esculpir alguma frase que pudesse ficar registrada para a posteridade, ele gostaria que fosse amar ao próximo como a si mesmo. E é interessante que o próprio Gandhi reconheceu que se todos os escritos da humanidade fossem perdidos, e que se mantivéssemos apenas o chamado Sermão do Monte, um discurso de Jesus já na despedida junto aos seus discípulos e apóstolos, nós teríamos resgatado toda a decência, toda a hombridade, todas as características essenciais para o comportamento humano em termos de virtudes.
E o Evangelho de Jesus, significando a Boa Nova, nos traz exatamente essa boa notícia. A novidade que não é modismo, mas que é transformadora. Quando Chico fala do amor ao semelhante, reforçando a expressão de Jesus, que nada escreveu, mas que disse, porque ficou registrado e é transformador para a nossa própria existência, queria dizer exatamente dessa necessidade de nós compreendermos o semelhante. Nós somos, sim, conforme o professor Carlos Alberto destacou, indivíduos. Nós somos diferentes uns dos outros, porque somos especiais. Mas, ao mesmo tempo, nós somos semelhantes, porque nós somos oriundos de um mesmo Criador, de um mesmo Pai. E devemos, assim, constituir nessa visão uma só família. Esse conceito cristão de uma família universal é fundamental para a compreensão entre os seres. Se a família consanguínea, a família constituída socialmente, é a base exatamente dessa sociedade maior, nós devemos preservar, como está aqui família, escola, base da educação, preservar esses princípios dentro do lar, dentro da família. A educação de base é transformadora, não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas essa questão do perdão poderia nos passar, assim, a princípio, uma ideia equivocada, conforme destacou o Dr. De Luca, que poderia ser, assim, um dia do absoluto esquecimento, um dia que nós vamos absolver. Não é bem isso. Seria um dia em que nós vamos considerar a possibilidade de entender o outro não como um criminoso, não como um indivíduo voltado ao mal, não propriamente como um cruel, o que acontece às vezes, mas darmos a chance a esse indivíduo dele ser resgatado pelos princípios da dignidade humana, como nós vemos na nossa própria Constituição, Carta Magna, que o primeiro direito que nós todos temos é o de viver. Por isso, a nossa vida deve ser atentada de nenhuma forma, com qualquer punição ou castigo que possa nos deseducar, como infelizmente a gente vê ainda no nosso sistema penitenciário, porque não há um processo de resgate, de recuperação, mas de punição, de condenação. Às vezes o indivíduo tem um crime que é pequeno, acaba se misturando com outros de crime de maior monta e se contamina. E depois sai dali um indivíduo mais preparado para o crime e não para a reinserção na sociedade. É um problema que nós enfrentamos. Mas o tema perdão é atualíssimo, porque nós precisamos do perdão no cotidiano das nossas vidas. Alguém aqui já enfrentou uma crise de consciência pesada? Nós temos noção do que é consciência pesada? A consciência pesada é aquela que, quando a gente vai dormir, nós não estamos sós e nem bem acompanhados, porque nós levamos uma série de conflitos e de problemas psicológicos, emocionais, espirituais, afetivos, que a gente não consegue dormir em paz, não conseguimos descansar. Daí a importância de nós termos uma consciência tranquila. Só conseguimos ter uma consciência tranquila, como nos ensina o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita do mundo, lançado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, é exatamente quando nós cumprimos com o nosso dever. Só cumprindo com o nosso dever nós vamos ter a consciência tranquila. Como é que nós podemos ter uma consciência tranquila quando condenamos alguém? Quando não demos todas as chances a essa pessoa? Quando não consideramos sequer a necessidade do perdão? O perdão poderíamos ver num exercício de acróstimo, como os fazem aquele acróstimo, como os fazem os poetas. O perdão seria uma espécie de ponderação. Para perdoar é preciso ponderar. Ou seja, não vamos ter uma decisão precipitada, então. Porque às vezes vem aquele ímpeto, a flor da pele, a emoção que vai para a condenação, para a vingança. Quando não calculada, o que é pior ainda, aquela vingança planejada, friamente calculada, em que o indivíduo tem tempo de planejar, tem tempo de executar, e evidentemente é responsável por isso, mas aquele ímpeto de uma vingança imediata que vem. E nesse átimo de segundo, às vezes o indivíduo comete absurdidades, brutalidades e loucuras, e depois, quando vai ponderar um pouco, ele pensa, não poderia, ou não precisava ter feito. Por isso a ponderação, ela antecipa, ela não deve seguir após. Se vem após, razoável, mas se vier antes, ótimo, porque vai ponderar para poder executar. Até aquele ditado popular, a gente deve pensar antes de fazer, e não fazer para depois pensar
no que fez, porque nem sempre a gente não vai fazer uma coisa que seja muito boa. Então a ponderação é um elemento do conceito do perdão. Nós ponderarmos, nós analisarmos, nós refletirmos, para que a gente possa tomar a decisão adequada. Por isso, esta casa, que inclusive cria as leis, que tem as iniciativas como essa daqui, deve ponderar. Os deputados são eminentemente responsáveis pela própria condução do que nós estamos vendo e da melhoria no progresso social humanitário que nós podemos empreender no nosso país. Nós estamos ainda muito longe de uma sociedade ideal. Mas o ideal é algo que deve ser sempre perseguido, porque não é o real. Nós estamos atingindo o real gradativamente e depois vamos buscar novos ideais sempre, mas passo a passo a gente vai conquistando. Essa ponderação, então, é fundamental para que a gente não perca de vista a necessidade de refletir, de analisar, antes de julgar e, sobretudo, de decidir, mesmo que essa decisão seja aparentemente para uma condenação. O mesmo indivíduo que vai ser submetido a um processo em que ele vai ter que responder pelo que fez. A justiça precisa ser cumprida, mas, acima de tudo, com amor, com misericórdia, com entendimento. O perdão também nos evoca a esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre, não é isso? Mas poucos de nós nos lembramos também, professor, deputada, doutor, que a esperança é a primeira que renasce. Na verdade, a esperança nunca morre, porque a esperança é alimentar aquela vontade, aquele desejo de algo que vai ser melhor. Nós devemos ter esperança num futuro melhor. Esperança é saber esperar, mas não é esperar de braços cruzados. Não é simplesmente nós nos acomodarmos passivamente, mas sim pacificamente, mas ativos. Nós devemos ser firmes, sim, no momento em que for necessário, mas com serenidade. A firmeza não pode jamais ser respaldada na violência, na falta de compreensão e de entendimento, na parcialidade. Por isso o Dr. De Luca falou na importância de nós termos essas ponderações para que a decisão não seja precipitada e que a gente não venha a tomar uma decisão específica fundamentada num sentimento que nos leva provavelmente a um equívoco, porque o sentimento precisa ser maturado, precisa ser amadurecido. Então essa esperança é fundamental, acreditar num futuro melhor. O Brasil é um país que tem uma potencialidade extraordinária, agora deixa de crescer um pouco, estamos numa inflação impressionante, precisamos de controles rígidos, precisamos de seriedade, uma série de coisas, mas a potencialidade que esse coração do mundo, que essa pátria do Evangelho tem, precisa ser de fato explorada, e nós temos que fazer a nossa parte. O perdão também tem a ver com reconciliação. Reconciliação. Jesus nos ensinou que era importante nós nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho com Ele. Enquanto nós falamos em Jesus, não estamos falando em religião. Jesus não fundou nenhuma religião, nem o próprio cristianismo. O Cristo nos trouxe uma mensagem de caráter universal. Quando foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador, o organizador do Espiritismo aqui na Terra, não o seu fundador, porque é de revelação dos Espíritos Superiores, ele se fundamentou em 5 partes. Ele diz que os Evangelhos estão divididos em 5 partes. A primeira é exatamente aquela que trata da biografia de Jesus, muito polêmica. Até hoje tem livros escritos sobre Jesus e a gente não sabe ao certo como é que é a data do seu nascimento, o dia, a convenção do Natal, essas coisas todas. Aquela questão dos milagres que Jesus realizou e mais atraiu o povo, um poder magnético e espiritual extraordinário. As predições que Jesus fez, a sua própria vinda foi fruto de uma predição do Velho Testamento, dos velhos escritos. As palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, com certa importância, evidentemente, mas o ensino moral. Esse ensino moral, ele é importantíssimo, independentemente da diferença de religião. Independentemente de nós sermos ateus ou não. A ética, o bem deve estar acima de tudo. Por isso, a reconciliação é uma busca que nós devemos fazer. Reconciliação significa exatamente essa disposição para perdoar aquele que nos ofendeu. Não há necessidade da reconciliação se nós nos ofendemos. Por isso que Deus, basicamente, nós poderíamos entender num sentido mais filosófico que ele não tem necessidade de perdoar. Por quê? Porque ele não se ofende. Ele está acima disso.
Nós é que nos ofendemos, nos sentimos ofendidos. Aí a recomendação de Jesus, para que a gente se reconcilie com o outro. À medida que a gente é ofendido, nós estamos a caminho com ele. Então vamos aproveitar a oportunidade, não deixar passar o momento e construir essa paz, essa busca de um entendimento, de uma fraternidade universal que a gente pode construir. A conciliação tem muito a ver também com doação, que é outra faceta do perdão. Doação, nos doarmos. Quando nós nos doamos ao semelhante, nós nos desprendemos. Nós não temos muita facilidade nesse processo, porque geralmente nós nos vemos primeiro, o que é também comum. Pelo próprio fato de nós enxergarmos com os nossos olhos, escutarmos com os nossos ouvidos, primeiramente nós vamos ver sob o nosso ponto de vista e escutarmos segundo o nosso processo auditivo. Isso é natural. Mas essa doação implica em considerar o outro, considerar o próximo, fazer alguma coisa em benefício dele, porque ele merece. Então a primeira coisa é conceder a oportunidade para esse indivíduo, para que ele possa ser resgatado. A doação é uma atitude de caridade nossa, e nós não podemos ignorar. O perdão também tem a ver com um ar de alteridade, que os psicólogos, os humanistas, os professores, estudiosos, estão já antenados nesta palavra, no sentido de considerar o outro como ele é, na sua especificidade, nas suas características individuais, nas suas idiosincrasias, porque cada um somos um, cada um é diferente, ao mesmo tempo nós somos semelhantes. Diz-nos Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que Deus não cria duplicatas, Deus só cria originais. Todos nós somos originais. É uma verdade, né, deputada? E é impressionante. Nós somos originais. Isso é muito bonito, porque cada um de nós tem o seu potencial, a sua capacidade de fazer o melhor ao seu alcance. Essa alteridade é considerar o outro como ele é. É exatamente nos colocarmos na posição do outro. A recomendação amar o próximo como nós amamos a nós mesmos parte de um princípio que a gente tem que ter um alto amor. Aquele que não se ama não tem condições de amar o semelhante, muito menos amar a Deus. Mas como é que nós amamos o próximo? Como nós amamos a nós mesmos? Quem é a referência? O próximo. O próximo, induzir ao erro. É o próximo, porque é a alteridade, amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. Olha que coisa interessante, senhor pastor. É amar o outro, primeiro referenciar o outro na característica que ele tem, nas necessidades que ele tem. Então nós vamos amá-lo como nós amamos a nós mesmos. Porque nós gostaríamos que fosse feito a nós, nós vamos fazer outro. Mas a referência não é a nossa necessidade, é a necessidade do outro. Esse é o princípio da alteridade, que a teologia moderna vem estudando, e que Cristo já faz há muito tempo nessa necessidade do amor. O amor que é um substantivo supremo, um verbo amar que deve ser conjugado em todos os tempos, em todas as pessoas. Eu amei, eu amo, eu amarei. Isso é fundamental para nós. A alteridade, esse amor para compreendermos o próximo. E, finalmente, o perdão tem a ver com oportunidade e com oração. Nós podemos orar, cada um à sua maneira, elevando o seu pensamento, mesmo não sendo cristão. Faça a oração, o Deus ateu que seja, mas que a gente vai acreditar, que a gente pense em alguma coisa. Porque a oração, orar, como nos ensina André Luiz, constitui o princípio básico da renovação íntima. Olha que interessante. Constitui o princípio básico da renovação íntima. A oração, então, é uma busca interior que tem a ver com a nossa transformação, com a nossa renovação, com a nossa melhoria. Nós estamos aqui para nos melhorar. Não é para acusar, para condenar, é para ver dentro de nós que precisa ser melhorado. À medida em que a gente se transforma, nós transformamos o outro. E esta casa tem essa responsabilidade diante de tantos eminentes personagens, personalidades, homens e mulheres de vulto, que têm um compromisso impressionante diante do povo, que não deve ser esse compromisso malbaratado, mas respeitado. O tempo é precioso. Por isso, todos estamos aqui de parabéns por estarmos nessa iniciativa, nessa empreitada, que não é simples, não é fácil, mas que já tem um andamento formalizado. Então, essa fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, que é Deus, para a vida do coração, que somos todos nós, filhos de Deus. Veja, quando nós estamos aflitos, sobrecarregados, estamos nos sentindo pesados, estamos nos sentindo assim desanimados, às vezes até desesperançados, quem sabe até deprimidos, quando a gente eleva o pensamento, pede uma ajuda numa reflexão, numa ponderação, nessa conexão com o sagrado, independentemente da religião, nós vamos ver como nos sentir melhor. É como se nós respirássemos
num hausto de inspiração, podendo selecionar o que existe de melhor na vida. A questão do perdão é enxergar a boa parte da vida, a essência da dinâmica da criação, o que é melhor para nós, o que é melhor ao próximo, o que é melhor para o nosso país e para o nosso mundo. Vivemos um período de transição. Transição de uma situação difícil para uma que vai demandar muito mais esforço, mas que vai melhorar. Estar em trânsito é estar atravessando uma ponte. E essa ponte do perdão não é uma ponte de concreto, é uma ponte de sentimento. E realmente o amor é o sentimento por essência que deve alimentar a intimidade dos nossos seres, fazer parte do nosso coração, estar presente nos escaninhos da nossa mente, iluminando as nossas decisões. Parabéns pela iniciativa, reconhecendo que, sobretudo e independentemente de crença, mas considerando a ética, a moral, falar de perdão é falar de caridade. E encerrando as nossas palavras, no entendimento da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando se fala em caridade, conforme entendia Jesus, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Geraldo Capete, sobrinho, pelas palavras. Eu gostaria de chamar aqui o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Pode ser. Nosso bom dia a todas e todos, cumprimentar a autora do requerimento, né, pela iniciativa, a deputada Keiko Ota, e dizer assim, acho que as reflexões, as considerações, né, acho que a iniciativa, ela é muito importante, embora você esteja certa que terão críticas de parte da mídia, no sentido assim, porque um dia nós temos a consciência de que o perdão é para ser exercido todo dia, a cada momento, mas quando institui um dia, ele possibilita a todas as organizações, nas escolas, nos espaços de trabalho, aprofundar, buscar, seja no aspecto religioso, seja no aspecto científico, a importância do perdão. Acho que está claro para nós, a própria academia, ela nos garante isso, a importância do exercício do perdão para a nossa saúde, para o coração. A pessoa que é capaz de perdoar é uma pessoa feliz, é uma pessoa que consegue comunicar esse equilíbrio, a sua capacidade de se relacionar com o diferente. Então, no aspecto científico, independente de qualquer da dimensão religiosa, é importante no aspecto humano, no aspecto antropológico. Então, agora, no aspecto religioso também, porque na verdade qualquer autêntica e verdadeira religião, ela nos impulsiona a amar, como foram aqui todas as falas. Não existe o perdão é uma expressão de amor, ou seja, ele supõe o amor. Aí quando a gente pega já o cristianismo, nós temos assim tantas falas e tantos exemplos, né? Se me permite de pontuar algumas, como até quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, o 7 ele é um número simbólico que significa infinitos, né? É o simbolismo do infinito, infinitas vezes, né? E também, às vezes, e as circunstâncias. Quais circunstâncias? O Cristo ele coloca no sentido assim, não existe desculpa para não perdoar. Não existe desculpa para não perdoar. Porque quando Pedro, né, que vai tentar vingar ali a morte, quando Cristo sendo preso, e tira a espada, e opa, guarda aí, porque não é... Então, mostra que mesmo ali não existe vingança. E um aspecto importante que a gente serve em relação à circunstância, não ter desculpa para não perdoar, é porque quando a pessoa reconhece
o erro, reconhece a falha e conta com o perdão. Tem várias circunstâncias no Evangelho nesse sentido, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Tem tantas outras no sentido de que ele vai hospedar no pecador, mulher que passa a lavar os pés, né? E ali está o tamanho do arrependimento, ela demonstra a intensidade do seu arrependimento e conta de certa forma assim com perdão. Mas também naquele que não tem consciência, a importância de perdoar, inclusive aqueles que não têm consciência do seu erro, que às vezes aí o desafio é maior. Quando nas últimas palavras de Cristo na cruz, ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, ou seja, não têm consciência do que estão fazendo, perdoai-lhes. E que às vezes essa é uma situação assim também mais difícil. E aí, Keiko Oda, eu também quero colocar a sua pessoa na figura de Maria, que como, né, que é um exemplo, no sentido de que no silêncio tudo, com certeza, perdoou todos aqueles que estavam fazendo ali com seu filho. Né, perdoou. Pelo seu equilíbrio, pela sua serenidade, pela sua ternura. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu creio que isso vai ajudar as escolas, a todas as instituições a aprofundar mais a importância do perdão, e o exercício do perdão nos garante mais solidariedade, mais fraternidade, mais respeito. Eu creio que vai possibilitando a enraizar mais o amor na nossa mente e no nosso coração. Então, parabéns pela iniciativa e conte com o nosso apoio. Obrigado, Padre João. Agora, observando a ordem de inscrição, conceda a palavra ao primeiro orador, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marcos Feliciano. Deputada Keiko, parabéns mais uma vez pela iniciativa, aos debatedores que nos deram aqui uma aula hoje, né? Toda vez que eu venho para uma audiência pública, eu venho para aprender, e aprendi muito hoje. Vejo aqui o tamanho do significado da palavra perdão. E vejo aqui nessa audiência hoje a mostra de que é possível, mesmo sendo diferentes, convivendo com pensamentos possíveis. São várias religiões aqui representadas, mesmo a princípio da sua fala aqui, falando que isso nada a ver tem com religião, mas é impossível falar sobre perdão se não tiver um norte metafísico, né? Aquilo que foi chamado aqui pelo nobre juiz de etéreo, que o perdão ele é etéreo. Perdoar é uma escolha. Eu vivo isso dia a dia, sou um palestrante também, viajei o mundo todo. Eu lembro que uma vez em Angola, eu fui dar uma palestra para cerca de 30 mil jovens que haviam vindo da guerra, todos mutilados. E o que falar para jovens que perderam o seu futuro, perderam o pensamento do amanhã, porque não tem perna, não tem braço, não tem família. E isso foi moldando o meu coração. Então eu aprendi que o perdão, para não ser hipócrita, ele é uma escolha. O único perdão pleno que existe é aquele que vem de Deus. Porque Deus pega todo o passado e me joga no lago do esquecimento, e graças a Deus, pelo que eu estudei um pouquinho, até hoje ninguém descobriu o local onde fica esse tal lago do esquecimento. Senão eu dou um jeito de secar ele, né? Com certeza ele fica atrás de Deus, e Deus é um ser que não olha para trás. Então o perdão ele é uma escolha. É você optar por escolher. E uma vez que a pessoa consegue alcançar isso, ela consegue de fato ter uma vida um pouco mais promissora e melhor. Me lembro que no começo da minha fé, logo depois de sair do seminário, eu ouvi uma história que nunca mais esqueci, ela se tornou uma matéria nas minhas preleções. Havia no interior de Minas Gerais uma senhora que um dia foi visitar o seu filho na prisão, e ela então pedindo perdão ao filho, porque todas as vezes, quando o menino era criança, ela dizia que ele era um filho indesejado, que ela não podia ter aquele filho, e ela acabou tendo, e a criança cresceu com rancores. E quando ela pedindo perdão ao filho, o filho pediu para que ela se aproximasse da cela e ameaçou dar um beijo na mãe. Só que ao invés de beijar a mãe, ele segurou a mãe pelos braços e deu uma mordida no rosto dela, arrancando um pedaço da face dela. Deixou para ela uma marca.
Ele disse, toda vez que a senhora olhar no espelho, a senhora vai se lembrar que a culpa de eu estar aqui é da senhora. O ódio, né? A angústia, o rancor. Só que com o passar do tempo, aquele moço dentro da prisão acabou conhecendo esse Deus maravilhoso que tantas pessoas insistem em dizer que ele não existe, mas ele existe muito mais do que todos pensam. E veio o arrependimento. E o arrependimento mudou a vida dele dentro da prisão, ao ponto dele conseguir um dia de poder sair de dentro da prisão e passar o Natal com a família. Então ele mandou uma carta para a mãe 2 meses antes, dizendo a ela que ele voltaria para casa naquele Natal, se ela pedisse, e ele sairia de trem para passar da cidadezinha, uma cidadezinha no Triângulo Mineiro. Ele disse, mamãe, quando eu passar para o nosso sítio, com certeza ainda tem aquela mangueira. Eu queria que a senhora pendurasse na mangueira um lenço branco, um lenço, para que eu veja que a senhora me perdoou, então eu vou poder parar e ir em casa. Mas se o lenço não estiver lá, eu não vou em casa. E chegou o dia em que ele entrou dentro do trem, quando passou perto do sítio, a angústia, não sabendo se a mãe ia perdoar ou não, e quando ele olhou para a mangueira, não tinha um lenço, mas tinha um lençol de cama de casal. Então ele, emocionado, perguntou à mãe dele, lá estava, falou, mamãe, por que a senhora colocou um lençol? Era só um lenço. Ela disse, eu fiquei com medo de você não ver o tamanho do meu perdão. Então, perdão existe, é uma força incrível, é maior do que armas, é maior do que tudo. Sou fã de Gandhi quando explica sobre isso. Sou estudante de religiões. Keiko, essa sua iniciativa pode mudar o mundo. Pode mudar o nosso país de fato. Pode ajudar, inclusive, as pessoas a entenderem a missão da Comissão de Direitos Humanos. Essa comissão, às vezes, ela é, por algumas pessoas, inclusive alguns intelectuais, ela é muito mal vista. Porque somos nós que vamos defender o preso quando ele é maltratado dentro da prisão. E aí vem a população e diz, não, mas ele está lá, tem que pagar pelos crimes dele. Mas é a dignidade do ser humano onde está. Então a Comissão de Direitos Humanos hoje se dobra sobre esse assunto. Mais uma vez, parabéns. Que Deus possa nos iluminar a todos e que mesmo com os adversários que vão vir, que vão tentar lutar contra isso, isso é talvez a maior beleza da democracia, né? Pensar os diferentes, que possamos entender que isso é preciso. E se fizermos isso, vamos contribuir e muito com o crescimento do ser humano nesse nosso país. Lembrando também que, como citamos Jesus tanto aqui, não posso deixar de citá-lo, né? A oração que ele ensinou, a oração do Pai Nosso, o resumo dela, Jesus fala sobre as 3 maiores necessidades do ser humano, que é o pão, o perdão e o livramento. São as 3 maiores necessidades. Na oração do Pai Nosso, ele diz, para que o Senhor perdoe os homens, para que não falte o pão e que haja livramento, ou seja, a subsistência do dia a dia, a alma limpa, a consciência leve e a proteção para o dia a seguir. Parabéns, sucesso, muito obrigado aos debatedores. Não há perguntas aqui, apenas somatórias, e que esse projeto seja votado o mais rápido possível, que essa comissão aqui, se for possível e preciso, vamos nos dobrar em cima desse projeto. Parabéns, Kiko. Obrigado, presidente Marcos Feliciano. Agora ouviremos a deputada Lília Sá. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentando a nossa deputada federal, cumprimentando o juiz José Lucas, de Luca, aliás, e o vice-presidente da Federação Espírita, Geraldo Campetti Sobrinho, e também o presidente nacional da Associação dos Jovens da Seixonoe, Carlos Alberto da Silva. E a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. E é muito importante essa mensagem de paz. Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, aonde todos os dias nós abrimos as manchetes dos jornais e vimos e temos a certeza de que está faltando, amor, está faltando perdão para esta nação. Todos os dias nós vemos os nossos jovens perdendo a vida, crianças perdendo a vida, mulheres sendo assassinadas. O próprio juiz José Carlos falou aqui que 83% dos crimes que acontecem em São Paulo são por motivos fúteis. E é verdade. Nós vimos há pouco tempo que se matou por causa de R$7, uma nota de R$7 no restaurante. Outra briga que teve em Goiânia, que uma menina entrou na frente do pai,
né? Por causa também de R$5. O que é isso? A vida não vale mais do que R$5. É a banalização da vida, né? Mas aí eu me pergunto, né, como muitas pessoas se perguntam nesta hora, que estão sofrendo, que estão passando momentos como você passou, Keiko. Como perdoar quem tirou a vida do meu filho? Como perdoar quem destruiu a minha família? Quem levou o meu marido que sustentava a minha casa, né? Como perdoar essas pessoas que me fizeram tão mal? Como perdoar um pai e uma mãe que me abandonaram? Como perdoar um pai e minha mãe que me largou numa lata de lixo? Como perdoar essas pessoas? Aí entra, né, a misericórdia, entra o perdão, o amor. E as pessoas, para sentir isso dentro do coração, ela precisa receber o estímulo. Ela precisa receber o estímulo. Ela precisa receber a palavra, né? E nesta manhã, né, nós estamos reunidos aqui sem religião e sem religiosidade. Porque nós vimos aqui espíritas, espiritualistas, evangélicos, católicos, todos reunidos, e ateus também, e aqueles também que são à toa, que não estão nem aí para nada, né? Discutindo a essência da palavra, perdão. Perdão. Agora, a pior coisa do mundo não é você ter sido ofendido e não poder revidar, né? A pior coisa do mundo é você não se perdoar. Que aí acontece, como falou o Geraldo, né? Você deita a cabeça e a sua consciência está pesada, porque você não se perdoa, você se culpa o tempo todo. Por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? E você não tem perdão para você, né? Quando nós chegamos a Deus, está escrito no Salmo 86, versículo 5, porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é Pai, e Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. E nós pedimos sempre na oração, Pai Nosso, falou o nosso presidente aqui, perdoar os nossos pecados, mas nós somos, sabe, endurecidos pela vida, e é tão difícil, às vezes, perdoar um irmão dentro de casa, né? Às vezes nós pregamos, tem muita gente dentro das igrejas, eu falo isso, muita gente dentro das igrejas propagando o evangelho, mas estão brigados às vezes com o irmão, com o pai, com a mãe, nunca perdoou, nunca foi lá na casa daquela pessoa depois que se converteu ou entregou a vida para Jesus para pedir perdão. Não vai. Porque também não se perdoa. Porque o perdão é a libertação da alma, é a libertação do espírito, né? E somente uma alma como a sua, Keiko, altruísta, né, boa, como falou, né, te comparou a Maria, coisa linda, porque Maria, quando viu o filho, às vezes eu me coloco no lugar de Maria, às vezes quando eu luto pelos direitos de criança e adolescentes, e vejo as mães chorando, né, seus filhos desaparecem, ninguém sabe onde foi, seus filhos são levados, seus filhos são abusados sexualmente, né, e as mães choram. E eu lembro, né, dessa passagem de Jesus, eu fico pensando, a mãe de Jesus ali na cruz, vendo o filho sendo dilacerado, ela sem poder fazer nada, e ali chorando, sofrendo, que dor que aquela mãe sentiu. Quem é mãe sabe o que nós estamos falando, quem tem um coração mesmo, né, como o de Maria. Então eu quero te parabenizar nesse dia, parabenizar aos participantes que deram sua contribuição, né? Nós tivemos uma lição de vida através do Geraldo, né? Na condição de falar do amor e da caridade, né? E nós ficamos assim impactados, porque a gente vai falar, eu não te elegi para tu ir lá fazer dia do perdão, eu não te elegi para isso, porque as pessoas são imediatistas. Elas querem um resultado eficaz para a sua vida. Mas você está cuidando do espírito, está cuidando da alma. Então, como tem o dia do amigo, eu recebo tantas mensagens do dia do amigo, olha que bacana aquelas mensagens que passam o dia do amigo, né? E o dia do perdão. Vamos perdoar aqueles que te ofenderam, vamos perdoar
aqueles que não sabem o que estão fazendo contra você. Mas vamos ter paz no coração e vamos propagar essa paz para que possamos ter um mundo melhor, fazer um mundo melhor. E você está fazendo isso nesta manhã. E eu quero te parabenizar e parabenizar a todos. Que você seja sempre feliz. Que Deus te abençoe. Obrigada, deputada Nelia Sá, pelas suas palavras de mãe, mulher, esposa. Gostaria agora de registrar a presença do deputado Pastor Eurico e já dirijo a palavra a ele. Gostaria de saudar a nobre deputada Keiko Ota, que eu já tinha lhe pedido perdão por não poder estar aqui hoje. E a senhora me perdoou. E seu perdão foi tão forte que me fez passar aqui. Até porque, desculpem, uma das palavras no grego apmi significa deixar ir. A senhora me deixou ir para o meu estado. E eu fico feliz pela sua compreensão, mas quero saudar os demais que aqui estão. Bem verdade que, como uma pequena mudança no voo, eu tenho que estar 11h40 no aeroporto, tem que dar tempo. Vale o esforço. Mas eu quero aproveitar e registrar aqui o exemplo que a senhora tem sido aqui nesta casa. O exemplo que de mãe, de esposa, vale salientar isso, que a senhora tem dado esse exemplo quando sempre a vemos com o seu esposo, o senhor Ota, que tem sido um grande amigo. E é um casal que, quem olha para vocês, pode ver um exemplo de quem pode falar de perdão. Até porque quem vos ouviu já se sente contemplado. E quem leu aquele gracioso livro que a senhora escreveu sobre o seu filho, com certeza se sente inspirado para fazer mais. Tive a honra de escrever uma crônica que mandei para a senhora em uma das Páscoas sobre o seu filho. E não me lembro, não escrevi mais o título que me veio à mente de colocar: O Sonho de Ser Ator. E isso me inspirou pelo fato de ver os exemplos que ali foram registrados das ações do pequeno filho da senhora, que já demonstrava algo diferenciado como ser humano. Deputada Keiko, é bem verdade que aqui se fala do perdão de uma forma geral. Mas o maior exemplo nós temos em Cristo. Não podemos fugir de Cristo para falar de perdão. E ele deu um exemplo tão grande, quando falou de perdão, ele valorizou o que disse para um dos seus discípulos: não é só uma vez não, 70 você pode perdoar, e é por dia, não seria nem por ano. Só que perdão não significa impunidade. Nós defendemos o perdão. A senhora sabe que eu sofri sequestro com um filho meu. Eu vi meu filho ser obrigado, arma na minha cabeça, por 2h30, dentro de um carro. Vou matar seu pai, beba. Fizeram um filho meu que nunca tocou em aguardente, ingeriu 1 litro de aguardente. Fizeram um motorista também fazer o mesmo. E de madrugada me deixaram dentro de um matagal, também onde estava. E tive que ouvir meu filho dizer: papai, vai embora. Eu fico aqui, arranjo esse porque eu não posso andar. E eu tive que, com as fraquezas, colocar ele nos ombros, subir uma serra, ajudado pelo motorista embriagado também, até chegarmos a ouvir na madrugada o som de veículos. Chegaram a uma BR. E ali alguém que até hoje não sei quem foi me prestou socorro. Desculpem. Eu não sei quem fez isso. Mas se os encontrasse, eu também os perdoaria. Mas seria rigoroso em pedir que fosse cumprida a lei. Há muitos querendo perdão e defendendo a impunidade. E com a senhora nós temos aprendido: perdão sim, impunidade não. Estamos vivendo em um país onde há muita impunidade. Em um país onde as coisas são tendenciosas a caminhar errado. Estamos na contramão da realidade. Mas eu fico feliz pela sua brilhante ideia. Perdão é todo dia, mas como disse a nossa companheira, há dia para tudo. Então o dia do perdão é algo muito importante.
Aproveito para parabenizar o deputado Marco Feliciano, que também sabido perdoar os seus algozes aqui. É o calado que muito fala. Dizem tantas coisas que ele nunca disse. E as que ele disse não foi agora. Como eu também disse. E eu tenho dito, se forem pegar os meus vídeos, pastor Marco Feliciano, do que eu falei em programas que eu fazia em rádio, que eu dizia, tem coisas que, se eu fosse analisar pela ótica humana, se vier me pedir explicação, eu vou ter como explicar, talvez fossem pior do que o que o senhor já disse. Mas não estou preocupado com isso. É meu direito, é o seu direito, é o nosso direito de falar. Lamentavelmente, deputada Keiko, vivemos em um momento em que muitas pessoas querem impor regras que elas mesmas não cumprem. Por isso que a gente tem que perdoar essas pessoas e levar a vida à frente e sermos um exemplo de perdão. Reitero as palavras: perdão sim, mas impunidade não. Porque o próprio Cristo, que é a essência do perdão, quando ele precisou expulsar os mercadores do templo, ele usou o azorrague, ele usou o chicote, e ele perdoava as pessoas, mas ele não concordava com o que era errado. Por isso, parabenizo a Vossa Excelência, sua família, e resisto o nosso apoio a essa sua ideia que é brilhante, é louvável, e o Brasil ganha com isso. Obrigado, deputado Pastor Eurico, pelas palavras. Agora vamos assistir um vídeo. Pela ordem. Pois não, pois não. Desculpa atrapalhar, que eu vou precisar sair. Está tendo uma mostra aqui no Nereu Ramos sobre direitos humanos e o presidente foi convidado. E se eu não for lá, depois vão falar um monte, né? Eu só queria antes, porém, fazer aqui, agradecer as palavras do nobre deputado Pastor Eurico, me solidarizar com todo o sofrimento. E sofrimento, eu acho que é uma matéria pela qual todos nós passamos, né? Eu perdi um filho também, e culpa do Estado. Minha esposa ficou 5 horas numa clínica esperando ser atendida pelo SUS, não foi atendida nesse período, 5 horas de espera, na época eu não tinha plano de saúde, e o bebê faleceu 8 meses dentro dela por causa disso. Precisamos praticar o perdão sempre, senão a gente não consegue sobreviver. Quem não perdoa não vive, ele vegeta, né? Mas eu queria aqui fazer menção, e eu deixei para a senhora fazer, mas acho que a senhora está um pouquinho constrangida, porque é uma pessoa muito íntima sua, e falar de pessoas de casa é muito difícil. Queria fazer menção aqui na comissão da presença de Sua Excelência, vereador Massataca Oca, chamam você de Massa, né? Massa. Acho que é mais fácil. Que oficializou o Dia do Perdão lá no município de São Paulo, através da iniciativa dele. E eu queria pedir aqui a todos os presentes uma salva de palmas por esse nobre guerreiro. E desde já, mais uma vez, agradecendo a oportunidade que a senhora me deu, Sua Excelência me deu de poder promover isso aqui. Vai ficar nos anais da história dessa casa. E sucesso a todos. Vou precisar me retirar, que a senhora já pratique o perdão, me perdoando pela minha ausência. Com certeza. Obrigada, presidente. Agora vamos ver um vídeo. 3. Chegou a hora da verdade. Frente a frente, o pai que perdeu o filho num sequestro e um dos matadores da criança. O reencontro, parte de um projeto apoiado pela Pastoral Carcerária, é uma oportunidade para que vítima e culpado passem a vida a limpo. Estas imagens foram feitas no aniversário do menino Ives Ota. Os negócios do pai dele iam bem. Massataca Ota tinha contratado seguranças. No fim de agosto de 1997, um entregador bate à porta da casa do comerciante. A empregada e a filha de Massataca são rendidas. Ives é levado refém. 11 dias depois, as investigações levam à prisão dos sequestradores. Uma surpresa. Eles eram os seguranças contratados por Massataca, mas uma revelação chocou o país. Ives foi morto e enterrado debaixo da cama da filha do sequestrador, Silvio da Costa Batista. Ele não teve um dia de negociação.
sequestraram na sexta-feira e mataram ele no sábado. Hoje, Silvio cumpre pena no presídio de segurança máxima de Avaré. Ele e mais cúmplices, os ex-PMs Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Souza, foram condenados a 43 anos de cadeia por crime hediondo. O reencontro do presidiário com o ex-patrão foi mediado pelo coordenador da Pastoral Diocesana, Anísio Vicente. Qual foi o motivo de você sequestrar meu filho e matar ele? Eu não matei seu filho. Eu não tive chance de me defender. Mas por que te deixou? Quando a gente fez esse assalto na sua casa, a gente não sabia o que ia acontecer no final desse assalto. Seu filho foi assassinado. Morreu num acidente. Que acidente? Foi um acidente. Que tipo de acidente? A arma disparou. A arma disparou? Não matei seu filho. E qual é o motivo de você conhecer o Paulo de Tarso, defender ele? Eu sei que é inocente. Eu sei que você está sendo mais... Eu nunca te conheci. Sabe, eu conheço o Paulo de Tarso. Ele fazer a segurança na minha loja. Eu acho que a ideia do sequestro partiu dele, né? Eu não posso responder isso. Eu tenho certeza que Deus está ao meu lado também, para não fazer aquilo que muita gente faz, a justiça com as próprias mãos. Sua Márcia, o senhor nunca me conheceu, eu não me você, mas o senhor pode ter uma certeza. O homem que está na frente do senhor não foi o que tirou a filha do seu filho. De coração. Então, é isso que eu queria ter essa dúvida. Eu vou deixar esse livro para você, A Vida do Ivisota, para você refletir. Aqui tem oração de perdão. É duro para mim. Sabe? É duro de um pai vir aqui pedir perdão. É fácil salvar um amigo. O difícil é salvar o inimigo. Mas eu estou aqui para te salvar. É um crime que merece uma condenação. Merece, né? Você está reconhecendo o seu crime. Minha parcela do meu crime eu reconheço, sim. Tá certo. Eu acredito em você, por isso que eu estou feliz. Agora, os dois parceiros seus, que estão se escondendo, de medo, não teve coragem, não são homens, de me enfrentar. E você teve essa coragem. Eu admiro você, essa força que você teve. Eu só estou feliz porque você foi a única pessoa que eu disse que não matei seu filho e você é a única pessoa que está acreditando. Pelo menos isso de bom está acontecendo. Nem a justiça acreditou em mim, mas o próprio pai da criança está me perdoando. Acreditando na minha inocência, nesse crime, nesse homicídio. Isso me conforta bastante também. Isso, você pode ficar tranquilo. Eu só quero que você cumpra os seus anos de prisão aí. Eu faço isso pela alegria do meu filho. Meu filho vai estar mais evoluído. Com certeza. Tá? No mundo espiritual ele está alegre. Hoje está mais. Com certeza. O comerciante luta agora para transformar 30 de agosto, data em que o filho foi morto, no Dia Nacional do Perdão. Perdão, acho que é a melhor arma do mundo. Perdoar não é fácil, mas eu tive essa coragem. Essa coragem de ficar frente a frente com o assassino do meu filho, porque eu queria que o Ives continuasse feliz.
Porque ele não morreu. O que morreu foi a matéria. Mas o espírito dele está muito mais feliz, muito mais forte, e foi com essa missão que o Ives veio passar para mim. Você vai ter essa missão de lançar o dia do perdão. Eu entendi a morte do meu filho. Ele veio me mostrar o caminho para salvar o mundo. Salvar o mundo, porque hoje estão vendo a violência que está acontecendo, as drogas matando nossos filhos, o ser humano matando o irmão por nada. Por nada. Quando a Bíblia diz que o mundo vai acabar em fogo, é isso aí que está acontecendo, o ódio. A pessoa, por R$5, tirando a vida do outro, destruindo a família do outro. O que é isso aí? É o ódio que a pessoa tem, vontade de tirar a vida. Quando ele tira a vida de uma pessoa, ele fica feliz. Por isso, as pessoas têm que começar a perdoar, tirar esse ódio, como eu tive. Quando esse rapaz fala que a arma disparou, a arma não dispara sozinho. A arma dispara quando você aperta o gatilho. E meu filho foi morto com 2 tiros no rosto, um de cada face. E ele fala totalmente que a arma disparou sozinho. Mas tudo aquilo que eu estava ouvindo frente a frente, eu estava calmo, porque eu sabia que Deus estava ali ao meu lado. Eu não tive mais nenhuma vontade de esganar, fazer vingança. Mas eu tenho também uma sabedoria, a sorte da minha esposa. No momento da minha raiva, do meu ódio, a minha esposa sempre ao meu lado, calmo, tentando fazer a minha cabeça, porque eu só estava pensando na vingança. Fazer a justiça com as próprias mãos. Mas ela, com a minha filha, me chamou, falou assim: senta aqui, olha para mim, olha para sua filha. Já sofri com a perca do Ives. Se você fazer a vingança, quantos anos você vai fazer a gente esperar? Quantos anos você vai fazer a gente sofrer até você voltar para casa? Pense bem antes que você de cometer. E as duas levantaram, entraram no quarto e me deixou sentado ali no sofá para me refletir, para me pensar, e eu dou hoje razão para ela. Senão, hoje não estaria aqui, estaria preso. Eu fiz um juramento pro meu filho: enquanto o papai e a mamãe tiver força de viver, nós vamos um dia realizar um sonho. Um sonho de que dia 30 de agosto seja o Dia Nacional do Perdão. Por isso, eu lancei minha esposa como deputada federal,
E sabia que um dia esse sonho ia realizar. Eu, como vereador em São Paulo, lancei, dia 30 de agosto, Dia Municipal do Perdão. Aprovado. E está sendo também realizado em vários municípios o Dia Municipal do Perdão. E hoje, aqui em Brasília, o Dia Nacional do Perdão. Eu tenho certeza que essa casa vai aprovar, porque é isso que vai ser a melhor arma para acabar com essa violência. O amor, perdão e a justiça. Assim nós vamos acabar com essa violência que está acontecendo dia a dia, perdendo irmão, odiando o irmão. Isso tem que acabar. Acabar com perdão. Isso aí, eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor para a gente. Só com perdão e justiça que a gente vai acabar essa violência. Muito obrigado. Eu adoro vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser aprovado urgentemente. Obrigado. Obrigado, Sota. Realmente. Pela ordem, deputada. Deputada, foi um momento aqui que muito emocionou todos nós e deve ter emocionado a todos que estão nos assistindo ao vivo, pela TV Câmara. E eu fico imaginando ali quando eu vi, quando eu vi indo até aquele bandido, a frieza dele, Que naquele momento ele estava recebendo perdão, mas mesmo assim ele estava pensando em se livrar da culpa. Ele não estava preocupado em dizer assim, poxa, eu errei. Eu errei, eu te peço perdão. Não, ele, ao contrário, ele ali estava sabe, tipo assim, olha, é uma oportunidade que eu tenho de dizer que eu não fiz e de se defender. Ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele de dizer assim, eu posso não ter matado seu filho, mas a culpa, eu não posso me isentar da culpa, eu te peço perdão. Não vi uma lágrima, a gente não viu uma emoção no rosto frio, ali presente. Então, perdão é para qualquer um. Obrigada, deputada. Realmente, como foi bem dito aqui, o perdão é uma escolha. E eu fiz essa escolha. Existem dois caminhos, o caminho da luz e das trevas. Eu poderia viver chorando, mergulhado no sofrimento, culpando o outro, o governo, as pessoas, mas eu fui aprender. E quando aprendemos, adquirimos sabedoria. E essa sabedoria não vem do homem, vem de Deus. E o perdão, ele liberta o outro do sofrimento, liberta você, ele dá força, ele dá coragem para você seguir em frente. O perdão, para que ficarmos carregando esse peso, esse fardo pesado? O perdão, ele liberta você do sofrimento, faz você crescer. E por ter dado esse perdão, eu estou aqui hoje. Então foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Eu consegui trazer o perdão dentro de mim, passar para as pessoas. E hoje, quero que dia 30 de agosto, o dia que meu filho partiu para o mundo espiritual, torne o Dia Nacional do Perdão. Eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática o perdão nesse dia, nós vamos estar dando um passo para a realização da paz entre as pessoas. Não existe paz, justiça, fé,
saúde sem o perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E não havendo mais quem queira debater, passo a palavra aos convidados para as considerações finais. Por favor, José Carlos de Luca, juiz do Juizado Especial Civil e membro do 5º Colégio Recursal da Comarca de São Paulo. Deputada Keiko, teríamos nada a acrescentar diante dos testemunhos, porque enquanto nós aqui debatedores falamos teoricamente sobre perdão, a senhora e o seu marido nos trouxeram uma lição prática do perdão e, sobretudo, aquela lição de que de um espinho vocês transformaram num grande jardim. Essa bonita lição da transcendência, da superação, de não se nivelar ao grau do ofensor, mostrando a outra face que Jesus disse. Quando Jesus fala, mostrai a outra face, se alguém quiser bater na sua face esquerda, que lhe mostre a outra, esta outra face que nós estamos mostrando e que vocês tão sabiamente mostraram, nos ensinando a esta lição da superação, a transformar os nossos espinhos em rosas floridas que vocês estão oferecendo à sociedade e dando uma grande lição para todos nós. Eu agradeço o seu testemunho, a sua aula prática de amor, a sua e do seu esposo, e que nós possamos nos sensibilizar com o seu gesto de construir uma vida, né? Lembrando de como é que o trigo morre para nascer o pão. O trigo Ivisota, o seu envoltório físico se perdeu pelo ódio, mas a sua essência espiritual sobreviveu e fez daquela morte, fez vida para milhões de pessoas. E é isso que nós esperamos com a aprovação desse projeto. Obrigado. Juiz José Carlos de Luca, pela participação. E passo a palavra ao Carlos Alberto da Silva para as considerações finais. Também eu gostaria de agradecê-la do mais profundo do meu coração esta oportunidade. Eu saio daqui muito mais preenchido dos depoimentos que eu pude ouvir de todos os nobres deputados, as experiências, às vezes como simples eleitor, acompanhando as notícias dessa casa pela mídia de forma geral, não temos às vezes a dimensão do lado humano. E foi, acho que, não só para mim, mas para todos que aqui estão presentes nesse auditório, os que nos assistem ao vivo através da internet, da TV Câmara, sem dúvida, acho que pôde presenciar esse momento. E o casal proporcionou isso ao Congresso Nacional. Uma oportunidade única, sem igual, de reflexão, o amor que faz com que estejamos acima de qualquer crença religiosa, como era o teu objetivo, deixado bem claro no início dessa sessão. Então, agradecer, né, e parabenizar também os colegas Dr. De Luca, o senhor Geraldo, pelas aulas aqui ministradas. E dizer que estamos juntos, então, né, de mãos dadas, independente da religião, da crença ou não religião, mas reforço também que os senhores são exemplo prático de que é possível. Eu acredito na aprovação desse Dia Nacional, como bem disse, se tornará esse um marco mundial, que começa aqui no Brasil através do exemplo e da iniciativa do casal. Parabéns. Muito obrigada, professor Carlos Alberto da Silva. E passo a palavra agora ao Geraldo Sobrinho, pelas considerações finais. Nós não temos dúvida alguma de que o perdão é a linguagem universal do amor. E pelo amor a gente consegue tudo na vida. Consegue a paz que a gente tanto busca. Esses exemplos realmente de vida de vocês, esse testemunho
que foi um caso que aconteceu com vocês, mas que agora se transforma na experiência, na publicidade disso tudo de uma maneira correta, para dizer que o bem vale a pena, que vale a pena nós sermos bons, e a timidez dos aparentemente bons deve deixar de lado, talvez assim, o cruzar os braços e sair para as ações. É importante nós agirmos. E vocês têm sido um exemplo disso, a sociedade reconhece, o Congresso Nacional vai reconhecer, e nós temos muito a ganhar com isso. Então, os nossos sinceros parabéns, agradeço aos prezados colegas aqui que estamos juntos todos, conforme o professor Carlos Alberto ressaltou. A Federação Espírita Brasileira se coloca à disposição de Vossa Excelência, de toda esta casa, porque é um trabalho de paz, é um trabalho de união, em defesa da vida, movimento em prol do amor, e nós precisamos cada vez mais trabalhar. A paz, a justiça, tem tudo a ver com o perdão. Então nós vamos implementar o perdão realmente, trabalhando a paz que começa dentro do nosso coração. Muito obrigado. Obrigada, Geraldo Sobrinho. Então agradeço aqui a participação de todos os senhores convidados e todos os demais presentes. Encerrada a sessão. Muito obrigada.